Bora te atualizar também sobre o Palmeiras. Abel Ferreira está encantado por um jogador, te conto detalhes daqui a pouco. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like. Quero falar agora sobre o jogador que tem encantado Abel Ferreira. Você sabe que o Abel não é de se apaixonar por qualquer um, certo? Mas saibam que Aníbal Moreno, volante argentino de 24 anos de idade, recém-contratado do Racing, conseguiu invadir o coração peludo de Abel Ferreira. O Abel, para as pessoas mais próximas dentro do Palmeiras, tem feito os maiores elogios ao Aníbal. É como se o Palmeiras tivesse encontrado um diamante praticamente lapidado, pronto para ser utilizado. Tanto que o Aníbal é o atleta de linha que mais jogou pelo Palmeiras na atual temporada, são 6 jogos, e mesmo sem marcar gols ou dar assistências, o Aníbal já ganhou o carinho do treinador. Dá para dizer que o torcedor também ficou bastante contente. Jogador comprado por 7 milhões de dólares junto ao Racing, contrato longo. Queria separar uma frase de uma entrevista recente que o Abel deu para contar um pouquinho sobre o Aníbal, abre aspas. Às vezes quero comprar uma carteira mais barata para minha mulher, mas ela quer a mais cara. E o que eu posso pagar. A qualidade é paga, não existe outro meio. Coisas de qualidade são pagas. Aníbal foi um reforço que, infelizmente, o clube não conseguiu trazer mais cedo, mas chegou quando tinha que chegar. Estou muito agradecido por isso, pelo esforço da diretoria, fecha aspas. De fato, 7 milhões de dólares num volante de 24 anos de idade não é uma operação barata, mas a primeira impressão foi espetacular, pelo menos internamente. E você está gostando do Aníbal Moreno? Use espaço para comentários e avalie, beleza? Quero falar agora sobre o Palmeiras, que jogou no estádio de Leila Pereira. Você sabe que a presidente do Palmeiras adquiriu, pelos próximos 35 anos, o direito de usar a Arena Barueri. E diante do impasse do Palmeiras com a W Torre em relação ao gramado do Allianz Parque, optou-se por jogar apenas na Arena Barueri, certo? Vitória por 2-0 nessa quinta-feira contra o Ituano. Palmeiras é líder do seu grupo, classificação encaminhada, mas quando o assunto é renda e público, a coisa não funcionou. Verdão jogou contra o Ituano para apenas 8.879 pessoas. A renda líquida foi de míseros 34 mil reais. E o Palmeiras só não teve prejuízo porque a Leila Pereira permite que o Palmeiras jogue no estádio sem pagamento de aluguel. Se precisasse fazer qualquer pagamento de aluguel, e certamente o Verdão teria tomado prejuízo. Esse público de 8.879 pessoas e essa renda líquida de 34 mil reais contrastam demais com a realidade financeira do Palmeiras desde a inauguração do Allianz Parque. Nunca o Palmeiras havia registrado números tão ruins. Só a título de comparação, o Palmeiras jogou recentemente no Allianz Parque contra a Inter de Limeira e foram 27 mil torcedores por uma renda líquida de quase 800 mil reais. Nada que se compare às cifras praticadas nessa quinta-feira. Nicola, mas foi o jogo seguinte, a derrota na Supercopa, partida marcada para as 9 da noite em Barueri, tudo isso conta. Mas o fato é que o estádio não pegou no gosto do torcedor do Palmeiras e por mais que a Leila Pereira tente empurrar a goela abaixo no estádio que ela adquiriu, a percepção que eu tenho de que o Palmeiras ou o palmeirense não está tão animado assim. Contei para vocês pela manhã sobre as negociações do Palmeiras com o Maurício, elas existem e o Verdão mantém a esperança de contratar o jogador do Inter ainda nessa janela de transferências. Tô tentando apurar mais detalhes para contar para vocês no vídeo desse sábado, beleza? Flaco Lopes sempre salvando o Palmeiras, incrível, calma. E tem muitas oportunidades também de um ataque que é muito melhor, por exemplo, do que o do Ituano. Deixa até usar essa pergunta sobre o Flaco Lopes para trazer uma observação importante sobre o jogo de ontem. O Palmeiras enfrentou o Ituano na Arena Barueri, vocês sabem daquele impasse que existe lá com a W Torre em relação ao estádio, ao gramado do Palmeiras. Né? Um gramado muito ruim no Allianz Parque, o Palmeiras decidiu que só volta a jogar lá depois que o gramado foi modificado. A atuação do Palmeiras na Arena Barueri na noite dessa quinta-feira, às 21 horas, registrou números muito ruins, tanto de renda e público, tá? Só para pegar os números direitinho, o Palmeiras teve 8.879 torcedores no jogo de ontem. A renda foi de 34 mil reais, a renda líquida. Esses números contrastam demais com a realidade do Palmeiras. Desde que o Allianz Parque foi inaugurado, o Palmeiras costuma ter arrecadações bem melhores. Por exemplo, contra a Inter de Limeira, foram 27 mil torcedores e quase 800 mil de renda. Deixa eu até mostrar um site legal para vocês. Sei que vocês gostam de curiosidade, de fato, de números novos, né? Então, deixa eu mostrar um site, chama SR Gol, só que Gol com 3 Os. Então, é Senhor Gol, tá? SRGOOOL.com. Tô abrindo o site aqui para vocês, ó, aqui, ó, Gol, tá?
E ele tem rankings bem legais. Vou clicar em rankings aqui, vou colocar Campeonato Paulista. Quer ver? Cadê o Paulistão? Paulista Série A1. Isso aqui é uma boa fonte de curiosidade para vocês. E aqui tem renda público, enfim. Aí renda líquida, renda público, mas eu queria colocar em tabela, porque eles vão atualizando. Então aqui, ó, por exemplo, Portuguesa, São Bernardo e Portuguesa, 973 torcedores, renda líquida de R$ 5.000. Já no estado, no São Paulo e Água Santa, 36 mil, por uma renda líquida de 870 mil. O caso do Palmeiras aqui, ó, 8.879. O total que sobrou para o Palmeiras foi de 34 mil. E só sobrou isso porque o Palmeiras não paga aluguel na Arena Barueri. É uma concessão que a Leila faz. Não fosse dessa maneira, e o Palmeiras teria tido prejuízo para jogar em casa, tá? Vou até mostrar os outros jogos do Palmeiras. Por exemplo, ó, Palmeiras em casa contra a Inter de Limeira, contra o Santos. 40 mil pessoas, 1,5 milhão de renda líquida. Enquanto o clássico não é tão justo, mas contra a Inter, 27 mil e quase 800 mil de renda líquida. Só para vocês entenderem como a Arena Barueri dificilmente vai pegar no gosto do torcedor do Palmeiras, apesar da vontade da Leila em fazer pegar, porque ela adquiriu, mediante pagamento de 500 milhões, a concessão do estádio pelos próximos 35 anos. Nicola, existe algo de Maurício no Palmeiras? Essa pergunta do Diego Maia é bem boa. A história veio à tona com um story feito pelo Hendrick, lá da Venezuela. O Brasil venceu a Venezuela por 2-1. O Maurício marcou o primeiro gol e o Biro marcou o segundo. O Hendrick participou dos 2 gols. E o Hendrick fez um story de uma foto dele com o Maurício, dizendo que a camisa 20 está esperando ele, que quer o Maurício no Palmeiras. Depois o Hendrick até apagou e substituiu essa postagem por uma dizendo que o cara joga muito, enfim. Aí fui checar com uma pessoa do Palmeiras. A pessoa do Palmeiras falou, ó, o Palmeiras quer muito contratar o Maurício mesmo. Já fez 3 propostas, as 3 foram recusadas. O Internacional estava pedindo 12 milhões de euros, porque o Inter tem só 50% dos direitos econômicos. Mas o Palmeiras não desistiu e continua insistindo em contratar o Maurício. Há uma avaliação interna, que conta inclusive com a canetada do Abel, de que o Maurício seria uma enorme solução para os problemas de construção de jogada. Então, mesmo com a contratação do Rômulo, mesmo com o acordo do Lázaro, que inclusive já está no bid, deu entrevista nas últimas horas, existe a intenção sim de fechar com o Maurício, tá? Instituto Alcance, o que a Leila ganha com essa concessão em Barueri? Ótima pergunta, Instituto Alcance. A Leila está ampliando horizontes, né? Parece que está sobrando grana com a Crefisa e com a FAN, e ela está criando outras empresas. Ela criou outro dia aquela empresa de fretamento de voos, né? Tanto que ela compra um avião super caro. A ideia é ter o Palmeiras como principal cliente, mas eventualmente outros clubes e também pessoas de bom poder aquisitivo. E agora ela comprou a Arena Barueri. Alguém deve ter dito para ela que pode se tratar de um bom negócio. Cerca de 500 milhões de reais para concessão por 35 anos. Se ela não vai ter lucro com os jogos do Palmeiras, porque ela nem vai cobrar aluguel, eu não sei que tipo de coisa que ela pode explorar. Não sei se ela quer fazer com que o Palmeiras jogue com bastante frequência lá e as categorias de base e o futebol feminino vão jogar lá, para tornar a Arena Barueri um estádio multiuso, eventualmente gerar outro tipo de receitas, venda de camarotes. Sinceramente, eu não entendi qual é a operação. O que contaram para ela que ela viu a possibilidade de um bom negócio, mas é o que está rolando. Você pode ter certeza que qualquer dificuldade do Palmeiras com o Allianz Parque, ela vai levar os jogos do Palmeiras para a Arena Barueri. Esqueça Pacaembu, esqueça Morumbi, o estádio do Palmeiras, o segundo estádio do Palmeiras vai ser a Arena Barueri, para atender a vontade e o desejo da presidente, que é também dona de outras empresas, né? É aquela questão dos conflitos de interesse que existem com alguma frequência lá no Verdão. Está perguntando sobre o Maurício. O Flávio também está perguntando sobre o Maurício. Tem fundamento sim, tá? Não estou dizendo que vai fechar, até porque a operação é difícil. O Internacional está pedindo 12 milhões de euros, valor muito acima do que de fato vale o jogador, né? Mas o Palmeiras tem esse interesse. Deixa eu mandar mensagem para uma das pessoas que tem participação no percentual do Maurício. Quer ver, ó? Boa noite, tudo em ordem por aí? Ouviu algo sobre Maurício no Palmeiras? Ó, batataense e palmeirense. Cavani no Palmeiras? Pergunta o Rodrigo Macchini. Cara, o Boca tava louco para se livrar do
do Cavani, né? O Breno Lopes, o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, chegou a dizer, depois da vitória contra o Ituano, que não vai liberar o Breno porque está super difícil contratar jogador. O Palmeiras, para não vender, pediu 4 milhões de euros por um jogador que já não é novo e tem contrato só até dezembro. Então, diante desse cenário, e com uma escassez de opções no mercado, o Vasco está tentando priorizar a contratação do Pedro Henrique. Bom jogador, tá? Eu gosto. É isso, eu falei exatamente isso. O Palmeiras quer o Maurício, o Palmeiras insiste no Maurício. A postagem do Hendrick é em cima dessa insistência do Palmeiras em contratar o Maurício. O que pega é que o Internacional pede 12 milhões de euros para liberá-lo e o Palmeiras entende que ele não vale 12 milhões de euros. E eu acho que não vale mesmo. É que o Inter tem que pedir muito porque o Inter tem só 50% dos direitos econômicos, tá? O Ferraz. Palmeiras mandou proposta para o William. Irá mandar. Mudando de time, confirma a história de que a Vila não será destruída e construirá em outra. Bom, qual William, cara? Palmeiras, William? O Ferraz, não precisa mandar outro superchat, cara. Mas tenta só me explicar que o William poderia ser esse. O lateral direito do Cruzeiro, se for, tá descartado. O Palmeiras tá super bem servido de lateral. O William meia ex-Corinthians também não faz sentido nenhum. Tô pensando que o William pode ser. O William José, pode ser o William José, tá? Se for o William José, o que eu posso afirmar para você é que o Palmeiras consultou o Nick Arcuri para entender as condições do negócio e morreu aí. O Palmeiras não fez proposta ao staff do jogador e o Palmeiras não fez proposta pelo Betis, tá? E a tendência de negócio é pequena. Álvaro Barreal no Palmeiras. Cara, só uma observação importante. O Palmeiras está absolutamente satisfeito com os seus volantes, tá? E até vou acrescentar, o Aníbal Moreno caiu nas graças do Abel de um jeito que o Abel está impressionadíssimo com o argentino que chegou agora, tá? O Barreal, pelo que eu tô vendo aqui, não tem nada de... Cara, estranho, ele pode jogar de lateral esquerdo, de ponta esquerda, né? Números pro FC Cincinnati bons na última temporada. 46 jogos, 8 gols e 12 assistências. Vocês perguntaram sobre ele no Vasco, já está descartado. Eu vou depois perguntar para uma pessoa do Palmeiras se tem alguma possibilidade. Embora hoje a prioridade do Palmeiras sejam meias atacantes, tá? Aqui, ó, Barreal jogou de lateral de ponta esquerda. Jogador revelado no Vélez e tá no FC Cincinnati desde 2020. Confesso que eu nunca vi jogar. Não sei se é bom, se é ruim, só estou trazendo números aqui.